Agora sim, boa tarde, meus queridos e minhas queridas trabalhistas coragem. Faz tempo que eu não faço uma live aqui, hein? E a galera pediu pra mim, pelo amor de Deus, pra fazer uma live sobre a história do grupo econômico trabalhista. Né, eu até brinquei na minha postagem, falei assim, enroscos e desenroscos do grupo trabalhista. Ei, que maravilha, hein? Deixa eu falar boa noite pra galera aqui. Deixa eu ver se alguém já. Se a Juliana já chegou. Ah, já chegou aqui. Deixa eu receber a nossa querida Juliana. Eu vou aqui então falar boa tarde pra galera que tá falando boa tarde aqui. Quem já entrou aqui e falou boa tarde pra mim aqui é a querida Gisele, o Flávio, o quem mais tá aí também, o Marcos Montagnani, a Andresa, tá aí também, quem mais? O Antônio, a Carla. Oi, boa noite, boa tarde, né? Boa tarde, né? A Evelyn também passou por aí. A Patrícia falando, oi, Patrícia, faz tempo que a gente se fala, né? Tudo bem? Como é que você tá? Tá também a Fran aí, a Rê já comete. E aí, Rê, beleza? Quem mais chegou aí? Ah, isso, a Natécia também tá aí. Quem mais? O Felipe chegou. A galera chegando aí. E quem já se acionou aí do outro lado e já está conosco é a minha querida Trabalhista Coragem, Juliana Tichane. E aí, Ju, tudo bem, querida? Como está? Professor, boa tarde. Tudo bom? Nossa, Beleza, tudo quanta gente certo aí? na live. Meu Deus, não faz 5 minutos que a gente entrou. É, daqui a pouco a galera vai entrando aí, mas vamos ver aí se a gente consegue bater uns 50 hoje aí. Vai ser Nada difícil, com mas convite, a professor. gente tenta, Muito né? obrigada. Vamos bater com toda certeza. Hoje Valeu. arrasou. Prazer aí, Ju, tá com você. A Juliana, quem não conhece a Juliana, é aluna minha da pós-graduação, é uma pessoa muito especial porque manja muito de execução. Eu já brinquei para ela, falei, olha, Ju, você realmente que você manja de execução tá fora do papel. Então, né, Juliana, vamos tentar conversar aquilo que está fora do papel. Porque Que bagunça, afinal de contas, o que está no papel qualquer um lê, né? que bagunça que fez, né? Eu, Que bagunça maravilha, hein? Maravilha. eu tô bem tranquila, na verdade. Está bem tranquilo? Eu tenho medo, sabe, Eu Juliana? vou Porque ficar calma. quando esses assuntos passam na mão do Supremo Tribunal Federal, eu tenho medo deles virarem e falarem, entendeu? Que não pode ter litisconsórcio no processo do trabalho. Tipo assim, não pode ter mais litisconsórcio, né? Uma coisa que não tinha nada a ver. Brincadeira, hein, gente? Pelo amor de Deus, o Supremo não é tão ruim assim. Mas, de repente, ele vai falar de um assunto tipo juros de mora, correção monetária, e muda completamente o assunto e dá um ipom em todo mundo, entendeu? Então, como a gente tem esse medo disso acontecer, então, né, Juliana, eu acho que gato escaldado tem medo de água fria, não tem, não? Tem, tem medo de água fria. A gente está correndo um risco bastante grande, né? Não vamos. Aqui não estamos correndo. Mas eu acredito, pela amplitude, o que vai gerar, muita calma que isso daí vai ser resolvido. Exatamente, né? Então eu vou falar boa tarde aí para mais galera que entrou aqui, que passou também o William, a Isabela, a Renata já falou aqui também, quem mais falou? A Isabela, tá? A Ana Gomes, meu querido Tomás Werneck, grande abraço, estava falando com ele justamente há poucos minutos atrás na Associação dos Magistrados, as dificuldades que a gente enfrenta aí, né, Tomás? Grande abraço aí, tá aí conosco também, ou passou por aí. A Flávia Ferreira também chegou aí, a Aldre. Boa tarde para todo mundo. Juliana, conta primeiro qual é o rolo. Eu queria que você contasse o rolo para a galera entender. E o que isso pode acontecer no processo do trabalho aí, Vamos né? fazer. Eu não vou nem falar. Eu acho que primeiro conta a história da suspensão, não suspensão, quase suspensão. Ai, que medo. Então conta primeiro isso aí, o rolo inteiro, para que a gente possa entender. Vai. Então, professor, acho que a gente pode fazer uma retrospectiva dessa controvérsia para a gente ver como é que vai tentar esse desafio, né? E a retrospectiva é grande, mas eu fiz umas notações aqui tentando diminuir ao máximo para a gente falar de forma bem simples, um bate-papo mesmo, para as pessoas conhecerem mais ou menos o que foi que aconteceu. Então, a administradora, num primeiro momento, ela suspendeu todas as ações em trâmite, dando-se a afetação ou o julgamento em Suprema Corte.
Depois viu o impacto que isso ia gerar diante do tribunal, aquela bagunça da STF, enfim. E aí já alterou tudo, né? E aí o que aconteceu? Caberá a cada ministro agora julgar. Mas que a gente fique bem claro que ontem eu também discuti com outras pessoas sobre esse assunto, e aí está evidente que caberá ao ministro, tá? Não abre-se para o tribunal ou para os juízes de primeira instância. Ficou ali, ficou interpretativo, mas ali está bem claro que é para os ministros, tá? Então, seguindo essa retrospectiva, primeiro aconteceu isso, a ministra Dora suspendeu, depois caberá a cada ministro. Eu consegui... Agora fala, eu entendi. Essa aí foi um angu que fizeram e desfizeram. É o enrosco e o desenrosco que eu postei em menos de 24 horas. Agora me conta aí o problema de fundo. Qual que é o problema de fundo que a gente vai ter que enfrentar? Que está sendo discutido, né? Qual é o problema? Necessita um pouquinho da retrospectiva, porque lá atrás, em 2003, houve o cancelamento da súmula 205, né? E se a gente pegar a súmula 205, a linha do 205, ela segue o 513. 513, parágrafo 2º. Então, já criou lá uma bagunça, súmula cancelada, e mesmo assim seguindo a linha do 513, parágrafo 2º do CPC. Aí, vamos lá. Cancelou a súmula, veio essa disposição dessa tentativa, né, de descaracterizar o artigo 513, parágrafo, mas não estou preocupado com isso. Aí, caminhando, a gente ainda tem a súmula 129 do TST. Mas... Isso. Então, peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui, Juliana, que você já está passando no tempo demais, eu tenho que voltar um pouco para a galera entender. Tem tudo isso, então você vê que é um monte de... Tá bom. Eu gostaria de passar por essa retrospectiva, mas o doutor quer parar aqui? Vamos lembrar aqui para a galera, então, que está chegando aí, o seguinte, olha só, existia uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 205, que dizia o seguinte, que o grupo, a pessoa jurídica do grupo não poderia ser executada se ela não tivesse participado da fase de conhecimento, ou seja, se ela não tivesse realizado a ampla defesa e o contraditório. E o que aconteceu no mundo real? Porque o mundo jurídico, ele precisa tentar entender um pouco do mundo real. No mundo real, o que aconteceu foi o seguinte, aqueles casos em que o reclamante não sabia que existia outra empresas do grupo econômico, e esse, gente, aqui entre nós, é até o menor dos problemas. Porque hoje em dia você consegue fazer a busca muito fácil. Hoje em dia, 2003 não, mas hoje em dia você busca na internet, você acha rapidinho qual outras empresas que o cara tem no nome dele. Agora, esse é o problema. Então na época você não sabia disso, e na hora que você descobria na execução, o que o bonitão fazia? Tinha jogado tudo para outra empresa e a que ele estava sendo no processo está totalmente esvaziada. E outro problema tínhamos também, que é a possibilidade do grupo econômico ter se formado no curso do processo. Então significa que não existia o grupo econômico inicialmente, ele nem poderia ter chamado para ingressar no polo passivo da demanda, porque ele não, né, simplesmente não existia empresa. Depois, no decorrer do processo, pode ser que foi constituída uma outra empresa do grupo econômico, e aqui vejam que interessante, eu não estou falando nem de fraude, de esvaziamento, nada. Estou falando simplesmente que a pessoa abriu uma nova pessoa jurídica no mesmo grupo, do mesmo ramo de economia, né, no mesmo da atividade econômica, que se favorece para fazer compras conjuntas, que tem a contabilidade conjuntas, que tem aquela tal da integração. Então veja só, isso tudo é um problema mal resolvido. E aí a gente precisou, né, o TST falou, mano, e agora? Como que eu faço para que isso dê certo, já que ele não está, essa pessoa jurídica, no polo passivo? Veio a tese do empregador único, a súmula 129, que a Juliana falou aí, que era fazer o quê? Falou assim, olha, é o que está na CLT, no artigo 2º lá ele fala que o empregador é a empresa, e a empresa é a atividade econômica organizada. Ela não quer saber quem é o titular da empresa, ele quer saber quem é que está com essa atividade econômica rolando por aí. E quem tiver com essa atividade econômica, independentemente de quem seja o titular, ou seja, qual seja a PJ, eu coloco todo mundo no polo e tudo isso se chama-se empregador único. Assim, até as empresas se favorecem muito disso, porque acontece o seguinte, muitos bancos, por exemplo, ele tem
uma corretora de seguros que vende seguro, a empresa de previdência que faz a previdência. E aí o bancário ali na agência vende tudo. Vende seguro, vende título de capitalização, que são várias pessoas jurídicas do mesmo grupo. E aí o TST falou assim, olha, como é o mesmo empregador, nós estamos falando de um único contrato de trabalho. Né? Então tem uma funcionalidade muito boa também para o meio empresarial, que precisa organizar as suas atividades em vários ramos de pessoas jurídicas diferentes, ou CNPJs diferentes. Isso se faz para ter facilidades e para que ela, de repente, não seja tributada na matéria bancária no que diz respeito, por exemplo, à questão da capitalização. Isso tudo, então, é um contexto que foi sendo criado que não evitou problemas maiores. Por exemplo, que é o que tinha antes da reforma trabalhista. Bastava ter um sócio comum em alguma empresa que esse sócio comum já era reconhecido como um grupo econômico. Então, se o cara tivesse uma sapataria em Manaus e depois deu tudo errado, e ele veio aqui com outro sócio e abriu uma padaria no Rio de Janeiro, cara, grupo econômico responde pela sapataria de Manaus. E aí o cara, imagina que situação, né, poderia acontecer. Aí veio a reforma trabalhista e pôs alguns requisitos que a melhor jurisprudência já exigia para a configuração de um grupo econômico, que era o nexo interempresarial. Você precisa ter esse nexo entre as empresas que estão sendo colocadas, porque isso é um grupo, e não simplesmente uma tentativa que ele fez de ter 10% na sapataria e outros 1% na padaria no outro estado. Então, essa situação toda que foi tratada na forma da Justiça do Trabalho muito complicada no que diz respeito ao direito material, também é maltratada no direito processual. Então, Ju, me conta aí como que se faz na Justiça do Trabalho para responsabilizar alguém do grupo na data de hoje. Aí a gente fala, né? Então eu fiz uma retrospectiva, ajudei aqui a Juliana para contar a história um pouco, e aí a gente faz um pouquinho, Ju, me conta aí como que é o ingresso hoje em dia, como que é a constrição do bem, como que é a defesa do grupo econômico. E aí depois a gente vai evoluindo para entender onde está o problema na atualidade. Vai lá, Ju, conta aí pra gente. O meu modo de ver, a CLT tem regra específica, artigo 2º, parágrafo 2º, tá? No que tange a responsabilidade solidária e o tema grupo econômico. Hoje, para você se defender, no meu entendimento, tá? Eu sei que existem outros entendimentos mais. Com a garantia do juízo, tá? E aí eu vou te dar o direito à ampla defesa e ao contraditório. Depois, né, seria em sentença de embargos, seria verificada a responsabilidade dessas empresas pertencentes ao grupo econômico ou não. Mas eu trago para vocês como regra específica o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Eu não considero que para eu pedir um grupo econômico dentro da Justiça do Trabalho, eu necessito da aplicação do 513 de forma alguma. Até porque nós temos regra própria e temos o artigo 889, que nos fala que na omissão a gente vai à LEF. E em nenhum momento traz como fonte primária, subsidiária, o CPC. É o meu entendimento, tá? Não sei se eu estou indo para o caminho certo. Legal, então vamos lembrar aqui como que é feito esse ingresso, né? A pessoa vem, peticiona no grupo, peticiona no processo, o reclamante, falando, eu quero a inclusão do grupo econômico dessa pessoa jurídica, porque ela é grupo do meu executado, da executada. Esse é o requerimento que se faz, e aí ele alega os motivos pelos quais ele entende que é do grupo. Estou falando da questão processual, não vou entrar na de direito material agora. Aí entrou lá, fez o pedido. O pedido, o que o juiz faz com esse pedido na nossa praxe trabalhista? Ele faz o seguinte, ele olha lá os documentos, olha as alegações, fala, é mesmo do grupo. Do exposto, execute-se a reclamada. E aí o que acontece? Vamos lá, execute-se a nova devedora. Então nós temos um problema, que é o problema que está na Constituição Federal, que diz assim, ninguém será privado dos seus bens, da sua liberdade e dos seus bens, sem o devido processo legal. E o devido processo legal, ele parte do pressuposto da possibilidade da ampla defesa e do contraditório. E aí quando você, então, chega e faz um despacho desse, inclua-se no polo passivo e execute-se, a pessoa jurídica já vai ter os seus bens privados, né? Vai ter seus bens constritos pelo juízo, garantido o juízo, 884 da CLT, beleza, ele vai se defender por meio da ação incidental de
embargos à execução, embargos do devedor, não vou entrar nessa discussão também, no embargos, ele vai entrar lá no embargos e vai falar, olha, eu não sou do grupo não. Até aí ele já teve todos os bens constritos, e os constrição, eu não estou falando de uma mera cautelar, estou falando de penhora, ele tem penhorado. Aliás, se ele não entrar em 5 dias com o bendito do embargos, perdeu, acabou. Né? Então, o que nós temos na Justiça do Trabalho, aí eu vou ter que fazer um meia-culpa, né, que a Juliana não quer fazer, mas eu vou fazer a meia-culpa. Meia-culpa é o seguinte, não dá, gente. Sabe por que não dá? Por que não dá? Porque assim, isso está errado, não está certo você bloquear os bens das pessoas sem ela, no mínimo, se manifestar. Para você ter uma ideia, Juliana, aí indo um pouquinho na contramão do que você falou, né, que você acredita que esse sistema é um sistema que é muito eficaz na Justiça do Trabalho, mas para você ter uma ideia, eu mudei esse procedimento há mais de 2 anos, quando eu virei titular da vara, e assim eu que cuido de toda a execução, lá na vara, na 71 aqui de São Paulo, todo mundo sabe disso. O grupo econômico só é declarado depois de dar a oportunidade da parte se defender. Da seguinte forma, artigo 9 e 10 do CPC, vedação de decisão surpresa. Eu não vou pegar uma pessoa jurídica, por mais que ela seja do grupo econômico, eu não tenho dúvida nenhuma que ela, como personalidade jurídica própria dada pelo direito brasileiro, eu não posso chegar para ela e falar assim, você é do grupo, você é empregador único, tá tudo certo, te executo também. Esse tipo de interpretação, que é uma interpretação funcional, mas muito pouco, vamos dizer assim, respeitadora dos direitos processuais e da ampla defesa contraditória, para mim é isso que causou a grande confusão. A grande confusão foi causada porque não se permitiu que as pessoas pudessem pelo menos falar antes de ter os bens privados. E muitas das vezes, Juliana, eu te confesso, quando vem a resposta, né, nessa história do artigo 9º, 10º, um mero contraditório feito aqui, eu cito e falo, diga se você é do grupo, né? Inclusive, sob pena de revelia. Se você não falar, é revelia. E aí a nova pessoa jurídica entra no processo, muitas das vezes que vem a resposta, eu chego e falo, chego à conclusão, olha, não é do grupo mesmo. Ou então eu chego à conclusão falando, sim, é do grupo sim. E aí quando sai essa decisão, é isso que vem um problema, vem a decisão interlocutória e muitas das vezes a empresa quer recorrer, ela quer agravar de petição. E aí, nesse momento, não permito, porque por se tratar de decisão interlocutória e recorrível de imediato no processo, falo assim, não, primeiro você garanta o juízo, faça o embargos à execução, e depois da sentença, como a Juliana falou, aí sim vai para o tribunal. Então, acho que, Juliana, eu não sei, mas me parece que esse afã de dar velocidade, ele é muito bom, mas ele é muito bom no sentido da efetividade, mas ele é aquela velha história, o processo que vai muito veloz, ele acaba violando situações de defesa, né? E aí, esse caminho que eu tenho feito, né, de dar o contraditório, é lógico que eu não deixo de enfrentar o problema que você está falando aí do 513, né? 513, não, parágrafo 3º, né? Do parágrafo 3º lá, isso. E ainda eu tenho que fazer esse problema. Mas o que acontece, que é a minha culpa que eu faço aqui, para terminar, é o quê? É justamente situações bizarras de inclusão de pessoas jurídicas que depois, imagina, você ter o bem constrito, de repente, uma constrição de uma conta corrente lá de 300 mil reais, você acabou com a possibilidade da empresa, uma empresa média não precisa ser pequena não, porque micro nem tem esse dinheiro, mas você pega uma empresa média, você inviabiliza o movimento de continuidade da atividade econômica antes mesmo de ela discutir se ela teria responsabilidade. Então, o meu receio, eu acho que é esse, viu, ô Juliana? Eu não sei, se você continua, você acha que realmente não dá para fazer contraditório para esse povo aí? Professor, eu respeito, evidentemente, né? Você que vai julgar quem sou eu, né? Mas como advogada de reclamante, eu vou para a letra da lei. Então, a letra da lei me determina, o que traz é isso, né? Você garante o juízo e apresenta a defesa. Eu até entendo que poderia haver uma similar de DPJ, isso já está acontecendo em outros tribunais que eu já peguei, tá? Existe uma similar a uma IDPJ. Porque o incidente de desconsideração, ele é muito maior do que a gente pensa. Ele também pode servir para trazer pessoas, terceiros estranhamente. E pode também trazer até para um sócio de fato, um sócio oculto, etc. Né? Então, em vários outros tribunais eu já vi
esse procedimento, esse incidente, até inominado, mas que eles utilizam muito parecido, é similar à IDPJ, para trazer essas pessoas o direito, apresentação de defesa, ampla defesa, contraditório. Ok. Eu, como advogada de reclamante, é evidente que eu vou ter que defender a celeridade do processo, eu estou desse lado, se fosse advogada de reclamada, possivelmente eu poderia pensar assim. Então, para mim, é letra da lei. Traz o grupo econômico, comprova, o juiz pode medida cautelar ou não, fazer todos os arrestos do bem deles, e com a execução garantida por meio de embargos, ele vai ter o direito à ampla defesa ou contraditório. Então, no meu processo, para mim, não haverá nulidade. Eu até admito, Juliana, mas num sentido cautelar, né? Se nós precisarmos de uma atitude imediata de bloqueio de bens para que não haja frustração da execução, né? Então tudo bem, mas aí numa medida cautelar, sim, fazer o bloqueio. O que me incomoda realmente é dar responsabilidade, decidir a responsabilidade. Ela é tão bizarra, esse sistema. Vou te dar mais um argumento que você vai ver. O reclamante vai lá, pede grupo econômico, tá bom, Juliana? Eu chego para lá e falo, indefiro. Até agora a empresa não tá nem sabendo que ela foi chamada, sabe nada, porque eu não dei contraditório. Ele, peço, aí eu olho a praxe trabalhista, eu olho e falo, indefiro. Na hora que eu falo esse indefiro, olha que fenômeno interessante. Eu tomo uma decisão interlocutória de natureza terminativa, lá que com, né, interlocutória terminativa, que chama doutrina, que é uma coisa também meio estranha no processo do trabalho, e aí, ou seja, eu não impedir que se prossiga a execução em relação àquela parte que está sendo pedida. Em razão disso, viabilizo o agravo de petição imediato. E aí o reclamante agrava de petição. Na hora que eu agravo de petição, eu não tenho ninguém para chamar para contrarrazões, porque afinal de contas, se você quer intimar a parte, ela não está sabendo. Aí vai para o tribunal vai e julga e fala assim, é grupo econômico sim, o senhor de primeiro grau não está sabendo de nada. Aí na hora que volta para o primeiro grau, eu vou fazer o quê? Penhorar os bens do bendito. Na hora que penhora os bens do bendito, ele entra com embargos de execução, falando, eu não sou do grupo. E aí eu chego e falo, mas o tribunal, que é superior, já falou que é. Você tá entendendo? Oi? Desculpa, não ouvi. Acho que picotou. Desculpa, eu tô com um pouquinho de tosse, eu entendi, porque aí Tá. já aconteceu exatamente isso comigo, mas eu, graças a Deus, estava pela parte da reclamante. Porque se você pensar, houve o julgamento do mérito, então é uma coisa julgada. Mas ao mesmo tempo você não. Mas que coisa julgada se a tua parte não tá no processo? Cabelo em pé, né? A jurisdição é uma pessoa, eu acho bem complicado. O professor sendo juiz, falar, meu Deus, como assim? O tribunal deu o grupo econômico, mas essa parte ainda teve direito à ampla defesa ao contraditório, a mesma coisa teve a coisa julgada e ele não teve o direito ao duplo grau de jurisdição. Então, porque assim, o que daria certo assim, você pensando que é empregador único, você fala assim, não, teve a coisa julgada porque você é a mesma coisa da primeira pessoa que está executada. Então você está aí no meio do processo. Isso é muito, muito bizarro. Então deixa eu falar a primeira coisa aqui, né? Eu já estou falando o meia-culpa que a Juliana não aceitou, mas eu faço a minha meia-culpa. E aí, a outra questão, né, que acho que a Juliana estava falando, e eu acho que é bem interessante a gente pensar, que é a hipótese lá do CPC. Quando o CPC fala que não serão, não participarão, né, não poderão participarem como no cumprimento de sentenças executados, ele diz os co-obrigados, né? Fala os co-obrigados que não participaram do fase de conhecimento, não é isso, João? Mais ou menos isso, não é isso? Que é a grande questão. Deixa eu até pegar aqui, vou até abrir aqui para ler exatamente do jeito que está lá. Lá no 500 Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O 515, né? Parágrafo 3º. 13 e 13. Parágrafo 5º. 513, é isso? Isso. Parágrafo 5º, eu troquei. Exatamente. Peraí, deixa eu só abrir aqui para... Né, o que ele fala aí? Você tem aí? Fala aí, Lu. Fala aí, João. Não achei. É que no acórdão não tá? Professor, eles colocaram lá 515 mesmo, tá? O cumprimento da sentença será feito segundo as regras desse título, observado no que couber e conforme a natureza da obrigação. Tá. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do
corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Beleza, é o 513, parágrafo 5º. Sim. Ok, eu peguei aqui. Olha só, você vê claramente, gente, claramente da disposição que está escrito aí, que ele está se referindo ao coobrigado contratual. Está claramente ao fiador, ao avalista, a todos aqueles que dão em garantia o seu nome. É lógico, se você está num contrato e, por ser uma obrigação solidária lá no contrato, você não diz a lei que você pode escolher qualquer um dos co-devedores para entrar com a ação? Ele escolhe um e deixa de fora os demais. Depois ele chega na execução, na fase de execução, e fala: eu queria pegar também o fiador, queria pegar o avalista. É lógico que não dá para fazer isso. Então o CPC, para mim, embora ele não está escrito que se deriva da natureza jurídica contratual, para mim está claro que é isso que foi a intenção do legislador, a finalidade da norma. E jamais a finalidade foi para incluir terceiros no momento da execução. Veja, é tão interessante essa questão, que aí eu vou trazer, Juliana, aí você já estava falando, a possibilidade prevista no mesmo diploma legal, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por exemplo, por que eu executo um sócio? Então a pergunta é essa: por que eu posso executar um sócio? A resposta é a mesma. Se você falar, ele é co-obrigado, corresponsável, porque afinal de contas o 28, parágrafo 5º do CDC permite, porque o artigo 50 também permite do Código Civil, e a pergunta é: por que eu posso incluir outra pessoa que não há originariamente no processo, no polo passivo da demanda? Porque o próprio sistema jurídico permite a inclusão de terceiros lá. Né? E aí, Juliana, me fala aí, lá no processo civil, né, como que são os incidentes de desconsideração que a gente já chegou a ver, a gente até conversou, né, as possibilidades. As possibilidades lá no processo civil? No processo civil. Quando eu vou fazer, por exemplo, um IDPJ, eu posso utilizar ele, né, que é chamado de o expansivo, e o da IDPJ indireto, né? Você lembra aí? Fala pra galera como que está lá no processo civil isso. Eu não entendi a pergunta. Você está falando sobre as responsabilidades objetivas? Como é? Não entendi. Não. Eu estou perguntando assim, as modalidades do IDPJ que existem, que são a modalidade do IDPJ, o incidente de consideração. De cabeça, me salva nessa, você me mandou... É que picotou aqui para você. Que eu estava falando da possibilidade do expansiva, não é isso? E da indireta, da desconsideração indireta da personalidade jurídica e da consideração expansiva da personalidade jurídica. Que lá no processo civil eles diferenciam isso. Você estava até falando comigo hoje mais cedo, que a gente conversou sobre isso. Professor, o que eu estava te falando hoje da IDPJ é que, assim, o que seria lá uma solução prática para derrubar tudo isso que aconteceu. Que a gente ia para... a gente ia totalmente para o Código Civil, lá nos seus artigos 50, 1003, 1032. Então, seria uma solução da gente, pelo artigo 265 do Código Civil, 275 do Código Civil, a gente utilizar como fonte, e o artigo 8º da CLT, evidentemente, a gente entrar como fonte subsidiária o Código Civil. Então, a gente teria como enfrentar com base em outros artigos, que seria o artigo 50, o artigo 1003 e o artigo 1032. Então, essa, para mim, foi uma solução, isso se aniquilassem o artigo 2º parágrafo da CLT. Isso é um pensamento de que eles aniquilaram com esse artigo, né? Então, eu fiquei pensando que isso seria uma das soluções práticas para a gente, além de outras. Bem legal. Porque lá no processo civil, né, nós temos, pela doutrina lá do processo civil e civilista, como a Juliana está falando, nós temos o incidente de desconsideração da personalidade jurídica expansivo, que é aquele que você traz os sócios para o processo. E tem lá, eles chamam de desconsideração da personalidade jurídica indireta, ou desconsideração indireta da personalidade jurídica, que é a inclusão de outras empresas do grupo econômico. Outras empresas do grupo econômico dentro do processo. Então, veja só, esse fenômeno de inclusão no momento do cumprimento de sentença,
Não é exclusivo do processo de trabalho. Ele já existe no processo civil. Nós temos precedentes do Superior Tribunal de Justiça dizendo que é possível fazer o IDPJ, para vocês terem uma ideia, no cumprimento de execução fiscal em CDA. Então, se você pega a certidão da dívida ativa e tem uma empresa, e você quer fazer a desconsideração para incluir outra empresa do grupo, você pode abrir o IDPJ no momento da execução fiscal, no meio da execução fiscal e trazer outra, tá? Estou me referindo aí ao, deixa eu ver que eu tenho até aqui, recurso especial 1.804.913, que for decidido e o Superior Tribunal de Justiça, então tem isso. Então, assim, esse fenômeno de incluir outra empresa do grupo na execução não é exclusivo trabalhista. Não é exclusivo trabalhista. Nós temos tanto, eu estou falando aqui na execução fiscal, tributária, isso acontece também na falência. A falência está expressa no artigo 82A da lei de falência, quando ele fala que não se poderá incluir outras pessoas como responsáveis na falência, que não seja pelo IDPJ. Por que eles fizeram isso? Porque sabe como que era feita lá na falência, como que é feito? Quem trabalha na área civil sabe disso. Era um despachinho do juiz que falava assim, estendo a falência à pessoa jurídica de Y. Ele estendia a falência da primeira para uma outra pessoa do grupo, sem fazer nenhum procedimento. Ele era meio louco que nem o trabalhista. É um sistema meio trabalhista. Então, eles alteraram a lei de falência justamente para impedir esse despacho de extensão da falência, para aí sim chamar essa nova pessoa para que ela possa se defender e decidir definitivamente, pelo meio do IDPJ, se ela vai compor também a falência. Então, ó, esse fenômeno não acontece na execução fiscal, esse fenômeno não acontece no sentido de impedir a inclusão de grupo na execução fiscal. Na falência não há esse impedimento, e até mesmo nos IDPJs de defesa do consumidor, na questão lá do 28, parágrafo 5º. Também não há problema de se incluir grupo de uma forma da incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se você fizer isso. O grande legal desse IDPJ é que ele permite o contraditório. Ele permite o contraditório e a ampla defesa para ver se são as hipóteses preenchidas na lei, né? E aí o que acontece? Se nós pensarmos que isso é impossível em razão do 513, parágrafo 5º, ele seria impossível em todo lugar, Juliana. Essa questão. O problema que eu fico pensando é o direito não ser coletado e olhado como uma unidade, e sim como, deixa eu só detonar os trabalhistas. Vamos dizer assim, entendeu? Então, ficou muito bagunçado, porque assim, como é que foi? Ele afastou a aplicação do 513, parágrafo 5º, sem julgar a inconstitucionalidade do artigo, né? Que vai de desacordo com a súmula vinculante 10, e no fim você não consegue chegar no 97 da Constituição. Então não existe, a norma não foi julgada inconstitucional, 513 ainda. Então eu realmente não consegui entender, foi um tropeço, sabe, um atrás do outro, e aí tentaram remendar e ficou péssimo. É bem por aí, viu? Agora, olha só, no Supremo Tribunal Federal, né, quando veio aquela decisão do ministro Gilmar Armento falando dessa história que não foi observada a súmula 10, a cláusula de reserva de plenário, e decidiu pela inconstitucionalidade branca seria do artigo, na verdade, para mim, ele está completamente invocado porque não se aplicaria esse artigo na hipótese. O que ele poderia dizer é o seguinte: olha, viola ampla defesa e contraditório, incluir pessoas jurídicas na fase de execução sem o prévio ampla defesa e contraditório. Vamos dizer assim. Era mais fácil, né? Um voto nesse sentido, né? Isso, e fala assim, e determina, portanto, que seja utilizado o IDPJ como é no processo civil. Se ele tivesse feito isso, estava resolvido o nosso problema, né? Nós não tínhamos tanta discussão como nós temos na atualidade. Mas a partir do momento que ele levou para o lado dessa parte de violação da súmula 10, né, da reserva de plenário, ele causou um grande problema, né? Um grande problema de análise infraconstitucional. Inclusive, né, a própria decisão da ministra Dora, ela traz julgamentos do Supremo Tribunal Federal dizendo que a matéria não diz respeito à violação da cláusula de reserva de plenário. Você chegou a ver, Juliana, também essa? Sem a ver. Na verdade, foi uma aula, né?
O acórdão feito, né, da ministra Dora, foi uma aula, ela já deixou ali aberto para bom entendedor, né? O único problema mesmo foi a determinação da suspensão, que no primeiro momento eu fiquei assustadíssima, mas ao mesmo tempo algo me dizia com tranquilidade que seria muito parecido com o IPCA, haveria uma modulação, etc. Então vai com calma que eles vão corrigir tudo isso daí e a gente vai conseguir chegar no entendimento. Eu estou bem assim, tranquila quanto a esse tema, eu não acho que o STF vai passar por cima disso, não tem como, eles vão aniquilar com a Justiça do Trabalho se for dessa forma. Ô, Juliana, esse papo que a gente tá batendo hoje, horas antes da gente começar, eu tava vindo para fazer a live e vi que saiu um grande artigo do meu colega César Priest e outros colegas lá no Conjur, quem quiser procura, saiu hoje no Conjur, falando sobre a suspensão, é uma opinião sobre a suspensão, e ele trata a história do IDPJ e ele lembrou esse assunto justamente que eu estou falando aqui, falando do IDPJ e que existe essa possibilidade já no processo civil e só no processo de trabalho, agora vão querer tirar, e para quem então tem ainda situações que estão na atualidade, eu vou lembrar aqui, né, a reclamação então 51.753, ministro Alexandre de Moraes, a 51.805, Carmen Lúcia, 51.613 da Rosa Weber e 50.176 do ministro Roberto Barroso. Isso. Que são situações em que fala que não há hipótese de violação da cláusula de reserva de plenário e, portanto, mandam prosseguir a questão do grupo econômico, independentemente do procedimento de DPJ, de nada, não fala nada. Mas eu acho que a solução, aí já que eu fiz a meia-culpa, Juliana, a minha seria essa. Eu acho que toda vez tem que abrir o IDPJ para essa galera. Abrir o IDPJ para depois, né, fazer o contraditório ou executar. Como é que vai ficar a Justiça do Trabalho? Vai ter que abrir concurso aí para todo mundo dar conta de tanto processamento de DPJ. Exatamente, né? Sim. E mais, né, Juliana, e mais, o IDPJ sendo processado nos próprios autos, ele suspende a execução, suspende o processo. E por suspender, ele não consigo continuar em relação às outras pessoas que estão lá envolvidas. Mas veja só, Juliana, nessa hipótese, seria bem legal, porque a gente poderia fazer o IDPJ de todo mundo de uma vez só. Do grupo, dos sócios, já bota todo mundo, responde todo mundo e só dá o direito de preferência. A gente fazer, é uma pergunta mesmo, tá? Que é possível a gente, se tudo isso acontecer realmente, a gente fazer uma IDPJ para incluir, evidentemente, no primeiro momento são sócios, mas fazer tudo junto, uma IDPJ de sócios e grupo econômico numa só processo, é tudo, porque eu vou ser bem sincera hoje, tá? Se eu faço uma IDPJ pedindo a inclusão de sócios atuais e subsidiariamente retirantes, o juiz só julga os atuais e está lá no primeiro momento. E depois você vem aqui e me peça para os retirantes. Eu, evidentemente, não vou agravar de petição, a não ser que eu faça uma carta provisória. Mas eu gostaria que processasse, que ele condenasse de forma subsidiária, mas se ficasse uma sentença só, facilitaria tanto, né? Juliana, o que acontece é o seguinte, primeiro, normalmente os pedidos que vêm na Justiça do Trabalho, os pedidos não vêm com pedido subsidiário. Vem pedir que era inclusão e a execução de todo mundo. E aí a resposta, na verdade, é julgo improcedente. É julgo improcedente por quê? Porque eu preciso ter a preferência dos outros. A própria lei diz isso. Quando você faz essa catalogação e o pedido faz correto, de subsidiariedade dos outros, né, aí eu acho que encaixa legal, porque já fica tudo resolvido no processo, tudo um agravo de petição de uma vez de todo mundo, volta todo mundo e aí vai só buscar os bens da galera, né? Mas eu acho que não há impedimento quanto a isso. O que existe vamos dizer assim, um óbice que o próprio juiz, na decisão interlocutória de julgamento, acaba evitando, né? Ele acaba instaurando em relação... Nem instaura, né? Em relação aos demais, né? Retirantes não. Aos ex. Mas sim. Ele instaura os retirantes, geralmente em despacho, ele fala que é numa outra oportunidade, que primeiro agora vamos fazer nos atuais, negativo dos retirantes numa outra oportunidade. Tudo bem, né? Às vezes eu entro com embargo de declaração lá, mesmo que não muito obscuro, mas eu fico lá tentando convencer o juiz. Porque você concorda que está na lei, né, a possibilidade da responsabilidade de todos esses, desde que respeite a ordem bonitinha, né, que está lá no artigo 10A
né? Eu tô vendo aqui algumas perguntas. Ó, deixa eu falar pra galera que tá assistindo aí. É o seguinte, no link da minha bio, ó, na minha bio aqui, ó, que tá aqui em cima, no link da minha bio tem um formulário. Se você tiver interesse, eu e a Juliana, nós vamos fazer um curso de execução que eu combinei com ela em agosto. E aí, se você tiver interesse, ó, preenche o formularinho, só deixa seu nome e seu e-mail, que a gente vai mandar um cupom para vocês depois quando lançar o curso, tá? O cupom de desconto. Quem tiver interesse, tá bom? Então tá avisado aí. Ó, a Luciane falou aqui, ó, Dr. Farley, as empresas em recuperação judicial também seria o... Aí cortou o O. E o O deve ser o IDPJ, sei lá. Então é assim, né? Também seria o mesmo procedimento. Ah, tá, o mesmo procedimento. Então, assim, na recuperação judicial, Lu, ô, Ju, como que a gente faz? Vai, eu vou te falar. A gente se habilita, vamos se habilitar lá na recuperação? Olha, vou falar para você, pro professor, duas coisas. Uma, é possível você prosseguir na Justiça do Trabalho, na dos sócios, mesmo no caso da recuperação judicial, tá? As pessoas jurídicas e físicas não se confundem. Mas eu, como advogada de reclamante, que eu sei que não pode, tá? O que eu faço? Eu habilito o crédito na falência ou na recuperação judicial. E mesmo assim eu faço uma petição para o juiz, em primeira instância, fazendo uma IDPJ. E aí, caso eu receba primeiro na falência, muitas vezes eu recebo, tá? Mas eu não recebo crédito integral. Às vezes está lá no quadro de credores só as verbas rescisórias. Então, às vezes eu recebo. Então, eu só comunico ao juízo, olha, as verbas rescisórias vieram. Então, está aqui o comprovante do recebimento. E todo esse crédito restante, a falência não tem mais. Vai prosseguir, ou na recuperação, vai prosseguir na Justiça do Trabalho e ainda com os juros, porque lá corre com juros diferentes daqui, né? E aí, com os juros que foi aplicado na época da sentença, né? Porque hoje a gente pode ter TR, PCA e Selic, depende de quanto você distribui sua demanda. Então, e depende do trânsito julgado, né? Vai ter uma coisa, um monte de coisa. BTN, o que tiver. Ó, a Gisele perguntou assim, professor, então uma saída seria se calhar o IDPJ para incluir do grupo econômico? É exatamente isso que eu estava falando, Gisele, você entendeu. É isso mesmo. Ou IDPJ inverso, e não por uma simples petição. Isso, seria uma instauração do incidente. Mas é assim, Gisele, só falando uma coisa, o IDPJ inverso não se admite pela jurisprudência majoritária que seja pelo mero inadimplemento. Você precisa demonstrar as hipóteses do artigo 50. O desvio patrimonial, lá, a confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Isso pode causar um pouquinho mais de dificuldade para conseguir. Não é, Juliana? Eu não sei se o IDPJ inverso, como que você tem visto aí no tribunal? A inversa... Bom, é porque assim, as minhas peças elas vão muito preparadas, né? Eu não Tá certo. artesanal, às vezes eu fico 2 dias com um processo de execução. Eu trabalho com todos os tipos de pesquisas, com provas emprestadas, eu entro em diversos sites, eu faço muitas pesquisas que são públicas. Então, minha execução ela não é rápida, eu não consigo fazer 10 execuções num dia, não funciona assim. Às vezes eu fico com uma execução 2 dias. Então, qual era a pergunta mesmo que eu falei isso e esqueci? DPJ inverso, se o tribunal tem dado só na hipótese da demonstração, né? Super bem. Eu estou conseguindo comprovar várias fraudes, enfim. Teoria maior sempre, tá? Não queiram passar por teoria menor, com aquele texto horroroso que não vai, aquilo você utiliza, pelo amor de Deus, para IDPJ. IDPJ é outra coisa, né? Inversa, a gente vai fazer com a teoria maior. E aí, tem alguma coisa aqui que você passou? Não, tô sofrendo, eu sofri com a galera que não presta atenção e joga lá aqueles frases padrões lá e não... Ai. Teoria maior. E agora, assim, de um tempo para cá, eu tô percebendo isso de uns 4, 5 meses para cá, que tá mais fácil na Justiça do Trabalho você comprovar um grupo econômico pelos requisitos após a alteração da lei, né? Após a reforma da trabalhista. Eu tô achando que tá um pouco mais fácil comprovar o grupo com seus requisitos, artigo em lei, do que até mesmo a inversa. Porque o grupo, do jeito que veio a reforma trabalhista, parecia que ia acabar com tudo, né? Mas foi o que eu te falei. Eu sempre falei isso, Juliana. Você sabe bem que você foi minha aluna lá na época. Eu falava, as melhores decisões sempre exigiram um nexo interempresarial. Sempre exigiram que a reforma trabalhista veio exigir agora. Eram péssimas as decisões, falavam.
é sócio comum sair executando aí, entendeu? Eram péssimas isso, né? Não eram as melhores decisões. Eu cheguei a tomar isso no início, mas depois eu falei, mas tá errado, né? E aí, a partir de então, a gente começa a construir melhor. Mas legal. Ó, aqui falou a Bia Magalhães, falou, opa, queremos curso, oba. Então, Bia, pega aqui no link, põe o seu nome e seu e-mail, se tiver interesse do curso de execução que nós vamos dar em agosto, vai ser, tá? Na hora que a gente lançar, a gente vai mandar o e-mail da galera que vai ter cupom especial por ter assistido essa live aí, que a gente vai falar sobre inclusões, pessoas jurídicas, vamos falar sobre sócio oculto, sobre várias questões, que é muito louco. Ó, o Marcelo também falou, o Marcelo Caetano aqui, falou, Marcelo, beleza, farei esse curso. Beleza, se inscreve lá. Seu interesse, é só interesse, tá, gente? É o formularinho, tá no link da minha bio. Aqui, ó. Entra na minha bio aqui, ó, professor Farley Ferreira, coloca lá seu nome e seu e-mail, só pra gente falar pro pessoal, mandar cupom especial pra galera que tá entrando. Ah, a Guilhermina chegou agora, infelizmente. Beleza, Guilhermina. Presente para todo mundo, vai ser um presente, porque aí tem o professor que brilha, que passa tudo pra gente, aí vai ter uma advogada que tem 25 anos de execução, que vai passar todas as dicas, o pulo do gato. Vai ser demais esse curso, eu tô... Ô, Juliana, porque eu falei pra você, né? Eu falei, Juliana, você tá mandando umas coisas muito boas, a gente precisa colocar esse negócio em curso, né? Então vai ser legal a gente poder fazer isso, que aí você dá a sua visão de advogada também e pode trazer toda essa sua experiência e esse seu trabalho que é muito bem feito, né? E eu já pude acompanhar, que você já me falou, então é show de bola. Ó, a Lu Bernardi, oi Lu, tudo bem? Ela falou aqui, ó, tem muito juiz que não sabe a execução, é um puto problema e ainda indefere ferramentas simples por não entenderem o que estão fazendo. Sem dúvida nenhuma, Luciano. No sentido de que não é o juiz, na verdade, que trabalha no dia a dia com a execução. Quem trabalha no dia a dia é o diretor e a secretaria. Tem juízes que não acompanham muito de perto, né? E por não acompanharem, não é nem questão de repente de não saber. Pode até ter dificuldade realmente de operacionalização, Luciano, mas o problema é a própria equipe, você está entendendo? A equipe, eu acho que existe formas de gerir uma equipe, né? Eu, por exemplo, não analiso todas as execuções, mas a minha equipe já está suficientemente bem treinada para eu falar, por exemplo, aqui estão os despachos, padrões. Fora disso, você só me manda, por exemplo, minha equipe, né? Me manda um WhatsApp direto. Doutor Fábio, eu tô com um problema que é assim, assim, assado. Ela manda um áudio de 15 segundos explicando o que é. Falo, faz isso, aquilo, pum. E acabou. E várias vezes, né, a minha equipe, ela tem a liberdade de discutir comigo. Fala assim, doutor Fábio, mas isso aqui vai ficar ruim demais, porque vai fazer isso. Falo, nossa, eu não tinha pensado. Porque o servidor que está operacionalizando ali consegue, de repente, ter uma visão que nem você percebeu. Então, né? Então, e eu viro e mexo, estou aprendendo, ensino para eles. Doutor Farley, estou com um problema aqui de juros, que veio da falência, que não tem juros, e agora o que faz? Se cobra os juros, que não está na falência, né? E eu comecei a falar, não, mas então, nós estamos falando de responsabilidade patrimonial ou de origem da dívida? Estou falando de débitum ou obligácio? De Haftung ou Shield? Aí ela, nossa! E eu começo a explicar para a equipe para ela saber como pensar, né? O que fazer na hipótese, né, de uma falência. Então, assim, Lu, acontece. Juiz que não sabe operacionalizar, a galera que não acompanha muito de perto, não gera a equipe muito de perto. E aí que eu acho que compete sim ao advogado. Primeiro, tentar chegar perto para explicar, quando é um caso atípico, né, Juliana? Eu não sei se você costuma despachar na execução, Juliana, que aí você fala, pelo menos explicar para o próprio diretor, né, o que está acontecendo. O que você costuma fazer nesses casos aí que a Luciana falou, né? E se não dá certo, o que faz? Tá grave. Então, bom, qualquer caso que foge um pouquinho do comum, eu prefiro despachar. E muitas vezes, é que agora não tem mais, tem presencial agora, né? Mas antes da pandemia, eu muitas vezes ia bater um papo mesmo com o juiz. Eu falava, eu tô com um problema assim, assim, assim. Eu ia ver qual que era o entendimento dele, olha só. Eu ia ver como que era o entendimento dele para eu chegar no escritório e fazer a peça. Porque eu não podia passar por um agravo. Entendeu? Dependendo. Isso daí chama-se phishing. Você vai lá, joga um verdinho, captou do juiz e vai lá e fala, agora eu vou fazer a pecinha que ele faz. Falando hipoteticamente, eu não mentia, não. Eu falava assim, estou num caso assim, 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 eu não posso agravar. Você não precisa me falar o que tem para fazer, porque eu sei o que tem para falar. Eu só quero entender qual que é o entendimento da vara, do juízo. Olha, meu entendimento é que isso aqui eu não aceito, eu indefiro por causa disso, disso e disso. Ele já me deu o que ele entende a fundamentação. Eu vou falar o que eu faço para rebater essa fundamentação? Uso isso aqui. Eu, excelência, apesar de isso, porém,
É uma Tem maneira. isso e aquilo. Sim, muitas vezes não. Eu vou com a peça pronta, ia lá despachava. É uma forma diferente. Eu fazia questão. Na época da pandemia, virtual, diversas. Eu mandava um e-mail na vara. É a disposição para o processo, na verdade, né? Ô, Juliana, e se o cara ele indefere lá as ferramentas, igual a Luciana falou? Você deixa quieto, fala, ah, tá bom, ou você vai pro pau? É fundamental. Então, agravo de petição e para sua execução não ficar paralisada, uma carta de sentença provisória em apartado e aí você continua tramitando o seu processo com outros meios de prosseguimento. Parada não. Sensacional. Sensacional. Você sabe, Juliana, que essa utilização de carta de sentença, né, que você tá. Que não tem mais esse nome, né, no PJI. A gente acaba entrando com cumprimento provisório de sentença. Então eu tenho uma dica aqui para dar para a galera que já está assistindo, né? Você tem que ser com cumprimento provisório de sentença, porque senão vai à livre distribuição, cai em qualquer vara, vira um angu esse negócio. Então tem que ser um cumprimento provisório de sentença, ainda que a sentença seja um cumprimento definitivo. É uma porcaria, né? Aqui entre nós, né? Mas tudo bem, é uma dica que eu dou. Aí você distribui, cai na vara. Se for o caso, você pede para o juiz retificar a autuação para colocar que é cumprimento de sentença definitivo. E aí, sabe o que eu tenho feito, Juliana, lá na 71? Nos casos de agravo de instrumento. Eu tenho mandado processar em apartado. Aí eu mando um instrumento para o tribunal e continuo. Por exemplo, vou te pegar dois casos aqui. Um é clássico. Todo mundo faz isso. Você homologa os cálculos de execução, intima a parte para pagar, ela entra com agravo de petição da homologação do cálculo de execução. E a gente sabe que isso é incabível no processo do trabalho. Eu chego e falo, não conheço, incabível. Aguarde-se a garantia do juízo, 884 da CLT. Você entra com embargos à penhora, do jeito que está escrito lá no meio no 884, parágrafo 3º lá da CLT, mas enfim, os cálculos você só pode discutir ali, né? E aí, o que a parte faz? Não admite agravo de instrumento. Para não se utilizar como subterfúgio de parar a execução, o que eu faço? Porque o agravo de instrumento eu tenho que processar. Aí eu faço assim, ele vai ser processado em apartado. Aí eu determino que a parte abra um cumprimento provisório de sentença, distribua para mim por dependência, junto tudo ao tribunal. Processo, o agravo de instrumento, processo em apartado. Nem chama a outra parte para contrarrazoar. E aí contrarrazoa no apartado e já tchau para o tribunal. E eu prossigo a execução aqui. E eu fiz isso também, Juliana, que deu muito certo, num caso que foi uma habilitação nos autos. Olha que interessante. A parte pediu penhora no rosto dos autos, né, de um crédito cível. Eu falei, indefiro, porque as penhoras que eu tenho aqui na trabalhista já são suficientes para levar todo o dinheiro. E ele falou, não, o senhor tem que instaurar concurso de credores e eu tenho que receber uma parte e ratear entre todos, né, não respeitando a ordem da penhora. E aí o que eu fiz? Cheguei pro cara e falei, nananina, não admito. Ele agravou de petição. Falei, não conheço. É interlocutória. Ele agrava de instrumento. E aí eu ia parar o processo principal por causa de um cara que veio habilitar. Olha que loucura. Fiz o quê? Processo em apartado, vai embora pro tribunal. Agora ele perdeu tudo, só conseguiu reverter a multa de embargos protelatórios de declaração, o tribunal tirou. Então ele juntou só para falar, ó, não tem mais embargo, não precisa me cobrar nada. Aí lá no processo principal. Então, ó, deixa eu falar aqui rapidinho, ó. O Éder também falou que tá dentro do curso. Éder, preenche aqui no link, ó, entra na minha bio, tá aqui. No meu bio tem um link lá, um formuláriozinho do Google que eu mesmo pus, que é só por o nome e o e-mail, para quando a gente lançar o curso, aí a gente manda o e-mail, né, para não ficar spam, aquelas coisas da LGPD, aí a gente manda o cupom, eu falo pro pessoal do Cetrab mandar o cupom de desconto. Beleza? A Lu Bernardes entendeu, falou, oba, preciso desse curso. Beleza, Tatiane, vai ser um prazer tê-la novamente, né, conosco. Quem mais tá aí? A Guilhermina falou, curso para ontem, calma, é para agosto, porque vai ser, ó, show de bola, daqueles bem legais, e a Juliana vai dar várias dicas lá. Né, a Helena também falou aqui, ó. Tá, boa noite. Quem mais entrou aqui falou? Beleza, ok. Diminuir o material, né? Porque assim, eu tenho muita coisa para se falar. Esse curso vai ser demais. A gente pegou muitos pontos muito legais para falar. Muito. Sim, a gente já está separando, terminando de preparar tudo direitinho para lançar. Beleza, valeu. A Cibele mandou um beijo aqui, falando: ô, doutor Farda profissional, valeu, obrigado, querido. Adoro, é isso aí. A Tatiane também entrou aqui, boa noite. A professora também tá aí. Enxergo, ela falou que você viu que ela faz
Quem falou? Quem passou aí? Não vi. A professora Elisa, a professora Elisa da 26, ela compartilhou a nossa live. Que linda, né? Aê, Elisa, grande beijo. Elisa Seco, grande juíza, professora também, grande professora aí da FMU, tudo, e de cursos também, tudo mais. Bom, ó, tô pondo aqui, não achei o link, a Beatriz falou. Beatriz, você entra no meu aqui, ó, na minha bio, no meu perfil, na bio, tem lá um link do formulário. Pum, eu até vi que tava funcionando esse negócio aí. E aí, lá no link da bio, você consegue colocar o seu nome e seu e-mail, tá bom? Eu vou deixar na bio aí, para quem tá assistindo, fazer depois esse aí. Vê se você tem que achar lá, tá bom? O que falou aqui? A Renata Giacometti já falou. Acho que precisa rolar o sorteio de uma bolsa. Ai, que lindo, Renata. Eu faço outra live mais pra frente, tá bom? Pra galera que estiver aí eu penso numa bolsa. Renata, Muito obrigado, beleza. Valeu, Marco. A Patrícia também passou aí. A Tati, obrigado, doutora Juliana, por dividir esse conhecimento de forma tão apaixonada pelo que faz. A Ju manda bem. Tá bom? Já tá respondido, né? Então, beleza. Professor, vamos passar rapidinho pela tábua da salvação? Então, seria Vai. a consideração de forma indireta, ok? A inversa e, por último caso, o grupo econômico. Isso se aniquilar tudo, né, minha gente? O grupo econômico logo na fase de conhecimento. É isso? Eu acho que essa história aí do grupo econômico na fase de conhecimento também, Juliana, vai pedir um pouco mais de cautela, né, do advogado no momento de montar a petição inicial, né, de chegar e falar assim, para eu não correr esse risco aí do que estão metendo a mão aí, eu vou já buscar o que eu posso ter de informações de grupo econômico. Mas você veja, Juliana, dá para você buscar aqueles que você não conhecia. Numa busca você acha. Uma busca bem feita, bem trabalhada, tudo mais. Mas o grupo econômico superveniente, sabe que é o superveniente? Que pode ser fraude ou não também, né, Juliana? Que é aquele que o cara tá no meio do processo, já vê que tá tudo danado, já perdeu em primeiro grau, já perdeu no tribunal um monte de processo, tá fazendo agravo de instrumento para tentar subir revista, porque já perdeu tudo, então vai vir a execução. Aí o que o cara faz? Abre outro CNPJ. Esse é o meu problema. Esse é o risco da gente correr, né? Já temos esse problema com, de repente, grupo econômico familiar, né? Que pode acontecer. Mas né? Que eu acho que é uma outra coisa para analisar. Mas por tudo, né? Sucumbência, a pessoa é beneficiária da justiça gratuita. Então, é bem complicado. Mas essa dica eu dei no caso de que vamos considerar que é bem clara com o artigo 2º, parágrafo 2º. O que a gente vai fazer? É isso, tá? Mas eu tô bem tranquila. Eu acho que vai ser muito parecido com o que aconteceu com o IPCA. Vão modular, etc. Eu ainda acredito, em razão, ó, como eu falei aí, nós temos precedentes do ministro Barroso, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, já são 4, e Rosa Weber, 5. São 5 falando que não é a hipótese do 500 e em outros processos monocraticamente, né? Oi? Isso é própria, foi um equívoco. Então, exatamente. Tomara que fale, tudo bem, mas eu acho que eles poderiam, nas ADPF, porque tem 2 ADPFs tratando desse assunto, né? A 488 e a 918, se eu não me engano. Eu acho que eles poderiam falar isso, olha, é assim, ele pode falar assim, viola a ampla defesa e o contraditório, a inclusão de empresas do mesmo grupo econômico, sem a instauração do IDPJ. É isso. Se ele faz isso, ele leva a gente para igual ao processo civil, ele quebra o procedimento que sempre teve na Justiça do Trabalho, mas ele não prejudica 100%, né? Ele não prejudica 100% do que acontece lá. E o IDPJ, Juliana, eu sempre falo para os alunos, ele é interessante, porque se você está fazendo um incidente e cita a parte, se ela não responde, é revelia. Então, muitas vezes, você sabe quando eu faço essa citação aí, diga aí, né, pela história do 9 e do 10, se ele não dá, eu falo, revelia, não respondeu, embora dê oportunidade, né, e aí facilita até mesmo que as alegações realizadas ali pelo reclamante no processo, na petição incidental, né, de instauração incidental, seja reputada verdadeira, não é isso? As alegações. E acho que facilita, né, nesse ponto, né? Facilita.
Eu vou manter a minha tese aqui, que é o 884, juízo garantido, evidentemente, porque eu sou advogada de reclamante. Mas tá, com essa aí eu Não, é assim que funciona há 80 anos, vamos dizer assim, 80 anos não, concordo. porque antes tinha a súmula 205, mas desde 2003 para cá, nos últimos quase 20 anos, é assim que funcionou, né? Funcionou e são raros, se a gente pensar, Juliano, são raras as situações também de prejuízo, de gravidade desse tipo de procedimento. São raras. A grande maioria só dá efetividade na execução, né? Então eu não sei se realmente até valeria essa modificação, né? Pois é, também acredito que não valeria. Eu, Bom, quem mais falou aqui? A Beatriz já falou que se inscreveu na. Se inscreveu não, né, Beatriz? Você colocou como interessado, né? Se inscreveu de interessado. Quem tiver interesse, então põe aqui no meu bio, na minha link, no link da minha bio, e se inscreve lá se você quiser, quando a gente for soltar o curso de execução, que tá marcado já para agosto. A gente já marcou, né, Juliana? Pro ah, final, segunda quinzena de agosto, né? Se eu não me 23. engano. 23 de agosto, beleza. Mas aí a gente vai soltar tudo direitinho, o lançamento com conteúdo, tudo, e aí a gente manda pro e-mail pro pessoal que se cadastrou aqui e também um cupom especial porque vocês assistiram essa live, beleza? Beleza, então a Daniela falou, quero esse curso, super quero, beleza. Valeu, querida. E também, perfeito, formulário preenchido, Éder, valeu, Éder. E também a Flávia falou que esta decisão nos deixou em risco. Que perigo, eu não tenho dúvida nenhuma que isso aí. A Flávia também falou, professor, num processo meu, a empresa fez exceção de pré-executividade na execução já instaurada, depois de falar 30 vezes no curso do processo. Na execução já instaurada contra ela, ela falou exceção de pré-executividade. Não vai dar, aí não dá, né, Ju? Aí tem que garantir juízo, né? Pede litigância. Ele te coisa é uma fé. O que você Eu está sou entrando aí para falar? A pessoa de pré-executividade meramente questões basicamente processuais, né? Não dá para ficar tudo sendo exceção de pré-executividade. Lembrando que num agravo de petição, que eles insistem em entrar na exceção de pré-executividade, insistem. É outro também, processo em apartado, porque a gente sabe bem qual é o final do agravo de petição de exceção. Ô Juliano, conta aí. conhecido, né? Não pode agravo de petição de Nem é pré-executividade. conhecido. É isso. Nem é conhecido que é decisão interlocutória. Sai daqui. Então Pois vai é, embora para o tribunal em apartado, porque se você manda embora os autos principais, você vê toda a execução indo embora. Tchau! Né? Eu ando processar em apartado. Não venha com, com ela essas é, histórias. ela é menos terminativa do que o próprio artigo do agravo de petição. O que eu quis dizer Ô Flávio, eles juntam a decisão do Gilmar e você junta essas todas que eu narrei aqui. Vou repetir de novo. Ó. Alexandre de Moraes, reclamação 51, 753. Carmen Lúcia, 51, 805. Rosa Weber, 51, 613. E 50 a 176 no ministro Roberto Barroso. Pronto, você enfia 5 nele também. Ele quer o Gilmar Mendes, você devolve 5 ministros. Tá bom? Que estão decidindo de formas diferentes em relação a isso. Juliana, fala aí suas considerações finais que a gente vai encerrar esse negócio. bom, professora, a tábua de salvação que eu já passei, né, era a consideração final que eu queria passar essa dica, esse presente aí para os advogados, para que eles fiquem muito tranquilos, vai acontecer muita coisa ainda por aí. Gostaria de agradecer, eu estou muito honrada pelo seu convite. Falar um pouquinho do meu trabalho, eu posso, professor? Ou não posso? Fala aí, pô. O que você faz? Verdade, O então. que você faz, advogada de execução trabalhista? Diga aí. Além de advogada de execução trabalhista, professora, eu estou com um projeto bastante bacana. Eu estou vendo que muitos escritórios estão com as execuções arquivadas e eles não estão dando efetivo andamento para essas execuções, com receio de qualquer decisão de prescrição intercorrente, falar, ai, meu cliente vai me matar, etc e tal. Eu estou com um projeto muito bacana, que eu estou entrando dentro dos escritórios, puxando processo por processo, desarquivando todos e dando andamento, agravando de todas essas decisões, né? Esse último agravo, a última acórdão que eu deixei disponível aí no meu Instagram, quem puder depois dar uma... Foi um acórdão que foi um presente, né? Se a gente falar que agora é o título, aquele acórdão que deu, que o título executivo era de 2017, então, por ele só ser um título executivo anterior a 2017, eu não poderia aplicar a prescrição intercorrente, veio totalmente contra o viés que veio do 11A. Então, eu acho que vai ser bastante bacana. Eu estou com bastante acórdão
nesse sentido de não intimação pessoal. Então, tem muitas coisas que você pode perceber dentro do que aconteceu ali antes da reforma trabalhista para você virar essa prescrição intercorrente. Está dando um resultado incrível. Os advogados estão ficando apaixonados por esse projeto. E também eu estou recebendo bastante escritórios com dificuldades de recebimento na execução, e eles estão me passando esses processos para análise e prosseguimento. E está dando super certo, eu estou tão feliz. É que a vida toda eu fui Ô, Juliana, mas o que eu mais... Ó, você está falando desse trabalho que eu acho bem legal, porque assim, o que eu mais fico impressionado é tipo, que vai de processo para arquivo porque a galera não dá andamento na execução. Fico impressionado como que isso acontece, viu? Eu não sei se você tem visto muito também isso, né? De pessoal... Muito processo sem lógica alguma, porque eu só pego o processo em fase de execução, então eu vou passando, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Vou pulando a lógica, você não chega em lugar nenhum. A execução, ela tem uma lógica, professor. Dá certo a execução, desde que você entenda a lógica, que você entenda dos convênios, como pedir, e o principal, entender a resposta do convênio. Esse é o principal. Porque você chega lá, pede de forma genérica, o juiz pode te deferir de forma genérica, e você vai fazer o quê com a resposta de forma genérica se você não estiver preparado para aqui? E sempre pensando no que você quer no futuro, porque às vezes o pedido que você vai fazer aqui hoje, ele não vai interferir em nada do que você precisa lá na frente. Então você precisa ter lógica para chegar no resultado. E chega. Ô, Juliana, você sabe que eu dei uma palestra recentemente para a Anamatra, né, que só tinha juízes, a maioria dos colegas eram juízes que estavam participando. Quando eu falei do CENIB, do retorno do CENIB, que não é só incluir o cara na indisponibilidade, mas olhar o retorno, um monte de gente falou assim, que retorno? Retorno não é que o cara foi bloqueado? Não, pelo amor de Deus, olha lá que vai achar o imóvel bendito da vida. E as pessoas não sabem nem utilizar, então, adequadamente o CENIB, né? E eu lembro que a própria secretaria, quando eu entrei, olha só como que é, né? Na hora que eu fui o despacho para assinar, não tem nada de resposta de CNB. Eu falei, como assim? Não tem resposta de CNB? Eu tinha que explicar para os meus servidores. Equipe, existe, deixa eu clicar o botãozinho. Aí eu fiz um videozinho de tela, com o celular filmando. Falei, viu, é aqui que vocês entram, olha o que tem de resposta. Isso aqui é fundamental, você pega imóvel no país inteiro. Então, né, esse é um exemplo, né, de não saber olhar as respostas, né, Juliana? Sim, tem que pedir para o juiz, depois, são 30 dias, né? Que a resposta retorna para o e-mail do solicitante, né? Que no caso é a Secretaria da Vara. Então, aí você comprova ali, olha, foi feito só a ordem de indisponibilidade. Então, agora eu quero saber qual foi a resposta dessa ordem. Então, basta consultar o e-mail, a caixa de entrada do e-mail, que a resposta vai estar. Dá uma explicadinha, que nem todo juiz conhece o procedimento. E é normal, porque todo dia também... E acessa a caixa de e-mail ali, ele vai ver a resposta do CENIB. Se tiver alguma coisa positiva, pular os autos e pronto, já abre vistas. É isso, exatamente. Bom, quem entrou agora no final aí, deixa eu falar, só para antes de encerrar, entra no link da minha bio aqui, ó, na minha bio tem um link. Se você tiver interesse no curso de execução que a gente está montando, eu e a Juliana, vai sair em agosto. Está marcado já para dia 23 de agosto. Mas a gente vai soltar antes, e aí quem tiver cadastrado lá, a gente manda avisando que soltamos o curso, e também a gente aproveita e dá o cupom aí, só pra galera que assistiu a live. Pra galera, quem não assistiu a live não vai ter cupom, vai ter cupom menor, pior, não é isso? E aqui, ó, tá escrito aqui, a Beatriz falou, então aqui, beleza, que já gostou também do seu projeto, show, hein? E falou que deixa eu ver aqui, mas os devedores conseguem abrir e fechar empresas que, enquanto não tiver um freio, é só nadar e morrer na praia. Eu sei que tem essa facilidade, Beatriz, mas é assim. Nossa, eu tenho uma empresa, eu tenho uma executada com 8.972 empresas conexas. Que incrível, Beatriz, esse caso deve ser, pelo amor de Deus, porque tem 8.972 empresas conexas, eu nunca vi na minha vida. Mas é assim, Beatriz, quando acontece isso, você precisa se antecipar, que significa pedir, fazer requerimentos sigilosos com despachos sigilosos. Porque a parte não precisa ter informação executada. Ele só vai falar em embargos de execução. Por que ele precisa saber agora? Principalmente de questões cautelares, sabe? Eu faço muito isso. Quando o advogado pede, eu só olho se está tudo bonitinho, instruído, se é uma petição bem feita. Não é aquela, eu quero o mundo e o planeta Terra tudo junto e destrói todo mundo. Não é quando você chega e fala, mostra direitinho, ó, tá rolando um desvio aqui, excelência.
ele peticiona sigiloso e pede, eu solto o despacho sigiloso, sem problema nenhum. Dou a cautelar, só abro visibilidade para o autor e, ó, na hora que foi ver, peguei um processo recentemente, aí, meio milhão de reais, saiu a execução, processo de muito tempo atrás, porque fizemos tudo sigiloso e pegamos tudo, blindado no nome da filha. Então é assim, não dá pra vacilar, né? Tem que estar bem atento. A Juliana conhece bem essas histórias, não conhece, Juliana? Fala aí pra gente terminar aí, Ju. Vai, que agora a gente vai encerrar mesmo. Tudo, eu já vi de tudo. São 25 anos de cobrança, eu já vi de tudo. Eu já vi grupo econômico com empresa inapta, eu já vi sócio doando no curso do processo tudo para filha, eu já vi filha que usa o capião para o sobrenome da mãe, que era diferente do pai, aí queriam falar que não era da família, e nem sei como que eu achei, no fim eu descobri que era pai e filha, mas com sobrenome diferente, olha só. Eu já vi de tudo, eu já vi de tudo. Divórcio que não é divórcio, clássico, né? Divórcio que não é divórcio. Divórcio que não é simulado. Isso. Já vi gente que mentiu para o oficial de justiça falando que morreu. E o juiz de primeira instância insistindo na citação porque ele tinha fé pública. Querendo saber dos herdeiros, do inventário. Eu acho, Ju, essa parte aí a gente conversou também de colocar no curso, que é a parte de sucessão, né? A parte de sucessão processual, que quando sai executado e aí encontra os herdeiros, né? Essa parte tem me dado muito sucesso, viu, Juliana? Nos processos antigos da vara, quando eu dou o direcionamento certo, porque o advogado faz... Muitos fazem errado, então a gente dá o direcionamento, tem que ser feito certo... Aí a gente encontra os bens todos que foram transmitidos e aí o herdeiro vai responder na força da herança. E aí aparece tudo, né? E já peguei também um desse, também R$500 mil. Não, esse tinha mais, hein? Acho que tinha isso, R$500 mil, no processo de 1999. Conseguimos pegar que ninguém esperava mais. O advogado já estava, eu acho, provavelmente esperando que não dava nunca mais. Pegamos, na hora que achamos, encontramos a transmissão dos bens, acabou. Não tem mais brincadeira. Então é bem legal, né? Quando a gente consegue desenvolver bem um trabalho de execução. Deus né? me perdoe do que eu vou falar, mas quando um devedor morre, gente, é tão fácil receber uma demanda, porque, ainda mais se ele tem bens, né? Porque aí o quinhão passa para os herdeiros não querem participar do polo passivo, eles vêm e pagam. Ah, beleza. É isso aí, tá vendo, Juliana? É exatamente isso que eu tenho percebido também. E o advogado acha que morreu, agora perdeu, é a parte mais difícil. Agora que fica fácil, né? Então tem que estar sempre esperto, né? Quem está fazendo. Contigo, professor, no processo de inventário, eu percebi que muitos advogados, eles paralisam a execução na Justiça do Trabalho e ficam esperando que saia lá no inventário. Enquanto isso, terrível. O fiscal comendo os imóveis, sabe? Levando a leilão, arrematação, asta pública. O fato de ter feito uma penhora, ou uma possível pedido de penhora no processo de inventário, no processo do devedor de inventário, não tem óbice de você prosseguir com a sua execução na Justiça do Trabalho, inclusive indicando bens dele no processo, e você intima os herdeiros ou o inventariante, no caso, para o direito à ampla defesa contraditória. Acabou. Show de bola, é assim mesmo que a gente faz a habilitação no próprio processo, inclui todo mundo lá e sai executando, e também uma jurisprudência que é pacificada no âmbito do TST, em que pese algumas turmas, alguns ainda tentar falar que não, tem que habilitar no inventário, né? Mas isso é uma jurisprudência minoritária. Mas legal, Júlio, a gente já trouxe bastante assunto, fugimos até da história do grupo aqui. Eu queria agradecer aí você de ter ficado aí, a galera que chegou aí agora no final, tá assistindo ainda, quem tiver interesse aí, nós vamos soltar um curso de execução, né, que vai ser realizado a partir de 23 de agosto, vão ser 5 dias, e aí, ó, põe aqui, ó, Farley Ferreira, tem um link do minha bio, né, e na bio você clica lá e se inscreve para, não o curso, tá, você vai estar se inscrevendo para receber informação do curso, se você quiser, e também um eventual cupons aí que o Cetrab vai garantir, que eu vou dar a lista para ele da galera que se inscreveu, tá bom? Beleza, Gil? Fala aí mais alguma coisa que eu vou encerrar agora sim. Eu só quero agradecer mesmo. Muito obrigada por tudo, pela oportunidade. Eu adorei participar dessa live. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu fico um pouco nervosa, ansiosa, mas tá tudo bem. Eu sobrevivi. Obrigada. Professor. Beleza, então, querida. Obrigado a você por ter participado. Boa sorte aí com o seu trabalho, seu projeto, bem legal. E na parte de ensino aí a gente tá junto. Vamos se encontrar nessa e a gente vai conversando ainda sobre todas essas questões de execução. Beleza? Tá bom? Obrigada. Então eu agradeço a presença. A todos. Muito obrigada.
Valeu, galera. Agradeço a presença de todo mundo aí. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. E vou deixar sempre o meu Trabalhista Coragem. Continue em coragem. Até mais. Tchau, tchau.